Mais de 1.000 mortes por dia. Terceiro país em número de casos. Hospitais colapsados. Com a ajuda do governo Bolsonaro, o coronavírus age livremente no Brasil e desponta como a principal causa de morte. Já são quase 20.000 mortes e 300.000 pessoas contaminadas com o novo coronavírus, com crescimento acelerado nos últimos 14 dias. Esses números não incluem as subnotificações. O baixo número de testes realizados no Brasil impede que se saiba quantas pessoas de verdade foram contaminadas. A qualidade dos testes, as condições de preservação e a falta de informação também comprometem as coletas e os resultados. Mas o crescimento no número de mortos por causas respiratórias na comparação de 2020 com 2019 indica que a Covid-19 tem matado muito mais gente. A epidemia no Brasil do novo coronavírus ganhou nas últimas 2 semanas uma importância mundial. É assombroso a forma como a curva de ascensão de casos e de óbitos se eleva em direção à vertical. Cresce também o comportamento genocida de Bolsonaro. O governo Bolsonaro nada fez para reduzir as contaminações e evitar mortes. Ao contrário, o presidente sempre combateu o isolamento social, que é a única forma de conter a doença. Já trocou de ministro 2 vezes desde que começou a pandemia. Atacou governadores e prefeitos, estimulou pessoas a saírem às ruas e só dificultou as ações e benefícios que poderiam apoiar quem precisa. Negou os R$600 a pessoas em situação de rua e joga micro e pequenos empresários no limbo. Se você disser, não, mas e a economia? Eu tenho que ativar a economia. Como é que você vai ativar a economia com as portas dos hospitais lotadas de gente morrendo? É fundamental que, mais do que nunca, fiquemos em casa. Bolsonaro aproveitou o troca-troca de ministros da saúde para colocar mais militares em postos de comando. Sob a vigência de Nelson Teich, nomeou 7, um dos quais o atual ministro interino, que por sua vez já levou 13 colegas da caserna para a saúde. Nós temos que parar Bolsonaro. Fora Bolsonaro. O impeachment popular de Bolsonaro foi protocolado em 21 de maio na Câmara dos Deputados por movimentos sociais, entidades da sociedade civil e partidos políticos. Fora Bolsonaro! Acabou! Fora Bolso! Fora Bolsonaro! A Justiça de São Paulo rejeitou a denúncia contra Lula e seu irmão. Por unanimidade. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão do juiz Ali Maslon e rejeitou a acusação contra o ex-presidente e seu irmão Frei Chico de recebimento de mesada da Odebrecht. O tribunal disse que a palavra de quem fez a colaboração premiada não é suficiente para abrir um processo. Em nota, a defesa de Lula disse que a decisão reforça a inocência de Lula e o fato de que as decisões tomadas por Sérgio Moro foram arbitrárias. Já passou da hora. Anula a STF. Agora, um dos nossos focos é acompanhar o julgamento do habeas corpus que impetramos em novembro de 2018 perante o Supremo Tribunal Federal e que discute a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e, consequentemente, a nulidade de todos os processos em que ele participou contra o ex-presidente Lula. Nós reputamos como muito fortes e sólidos os fatos e as provas que levamos a esse habeas corpus para demonstrar que Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Moro condenou Lula para tirá-lo das eleições de 2018. E agora ficamos sabendo que durante as eleições a Polícia Federal segurou uma operação que pegaria sabe quem? O Queiroz. Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, revelou em entrevista que um delegado da PF avisou Flávio Bolsonaro que a Operação Furna da Onça pegaria Fabrício Queiroz, assessor no gabinete do então deputado estadual. O policial teria contado também que a ação seria postergada para não prejudicar Bolsonaro no segundo turno das eleições. Queiroz e uma filha, que integrava o gabinete de Jair Bolsonaro, então deputado federal, foram imediatamente exonerados. Acusado de ser o operador do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio, Queiroz está foragido. O esquema de Queiroz tem conexões com as milícias do Rio de Janeiro. O nome disso é fraude eleitoral.
Uma fraude que teve a participação direta de Moro, abrindo o caminho para um governo de milicianos. Como ministro de Bolsonaro, Moro, com base na Lei de Segurança Nacional da Ditadura Militar, pediu investigação contra Lula por ele ter dito que vivemos o desprazer de ter no governo um miliciano. Para o Ministério Público Federal, não houve crime de Lula nem ameaça à soberania, à democracia e ao chefe do Executivo, pois as supostas ligações entre a família do presidente e integrantes de grupos de milícia são de conhecimento público e noticiadas na imprensa. Bolsonaro faz um governo genocida na saúde e fascista na política. O presidente estimula a organização de grupos armados fora da lei, além do acampamento de pessoas que defendem a invasão do STF e participam dos atos contra a democracia. Bolsonaro recebeu dentro do Palácio da Alvorada um grupo de fardados mascarados igualzinho fazem certos milicianos. Bolsonaro somos nós! Roupa de fascista. Gesto de fascista. Quem cala diante disso, consente. Vitória dos estudantes. O governo anunciou no dia 20 que as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, podem ser adiadas para dezembro ou janeiro. A decisão veio após pressão de estudantes e professores. No Senado, o tema foi votado e o único voto contrário ao adiamento foi de Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Mas devemos seguir atentos e pressionando.